Curso do Saber Direito desta semana traz o que há de mais atual no direito de família. Os temas são casamento e união estável, dissolução de relacionamento, guarda, convivência e alimentos. As aulas são com a professora Célia Arruda de Castro. Olá, muito honrada, eu aceitei o convite de participar do programa Saber Direito. Meu nome é Célia Arruda de Castro, sou professora de Direito Civil de algumas instituições em Brasília, DF. E durante os nossos encontros, nosso tema será Direito das Famílias. E o tema Direito das Famílias foi dividido em alguns módulos, nós trabalharemos em 5 módulos os pontos principais da nossa matéria. Então, faremos inicialmente uma evolução histórica, porque nem sempre todos os institutos que nós conhecemos hoje e que nos soam tão caros, tão importantes, e passam uma imagem de que existem há muito tempo, isso não é verdadeiro. Então, nós vamos analisar num passado recente, inclusive, como esses institutos eram aplicados e a evolução enfrentada durante os últimos 50 anos, basicamente, para entender de que maneira é que nós podemos chegar nos institutos que existem hoje e aplicá-los da maneira como jurisprudência e doutrina vem nos ensinando. No segundo módulo, nós trabalharemos casamento e união estável, os pontos de distinção, os pontos em que esses dois formatos de constituição de família se aproximam, os cuidados também que devem existir em ambos os casos, tanto casamento como união estável. Nosso terceiro módulo trabalhará dissolução de relacionamentos. Então, quando é casamento, nós estudaremos o divórcio. Nos casos de união estável, nós estudaremos as dissoluções de relacionamentos, de uniões estáveis, sejam elas heterossexuais ou homossexuais. Então, passaremos a abordar, na sequência, guarda, convivência entre os pais e os filhos. Pais, eu quero dizer pai e mãe, no sentido de que ou eles viveram juntos e esse relacionamento teve fim e mesmo assim, é claro, eles precisam continuar convivendo com os seus filhos, ou também em outros casos em que este casal não teve um relacionamento mais estável, nem no formato de casamento, nem no formato de união estável. E mesmo assim, mesmo em caso de relacionamentos mais eventuais, havendo filhos, os filhos precisam manter convivência tanto com o pai como com a mãe, e nós dividiremos aqui juntos algumas dessas possibilidades, de forma sempre a atender o melhor interesse das crianças. E por fim, no nosso último módulo, nós trabalharemos alimentos, pensão alimentícia, em que casos ela é devida, quais são os fundamentos que devem ser analisados para a quantificação da pensão alimentícia, para a identificação do valor que deve ser pago e durante quanto tempo, se é que existe prazo, se não existe prazo, são mais ou menos essas as abordagens que nós faremos no nosso último módulo, então. Então, inicialmente, no primeiro módulo, nós trabalharemos a evolução histórica. E é, para mim, um tema muito interessante. Sempre, não só no direito das famílias, mas para que a gente possa entender bem os institutos que existem hoje, é sempre fundamental dar um passo para trás, entender como era, entender as vivências que a sociedade pôde usufruir na época e os porquês de tantas alterações. Inclusive, quando nós fazemos pesquisa de jurisprudência, gera, inclusive, inicialmente alguma insegurança, porque, aparentemente, aquele mesmo instituto é aplicado de forma diferente com o passar do tempo. Ocorre que a legislação ela só existe de forma efetiva quando ela se adapta à maneira como aquela população existe, à maneira como aquele povo convive.
E no direito das famílias, nós percebemos esse enfrentamento de muitas alterações. Se nós compararmos, por exemplo, a vida da sociedade na década de 50, 60, 70 e agora já, né, virado o século 2010, 2020, então a alteração é realmente muito grande. E eu gostaria de pontuar alguns momentos nessa nossa linha do tempo e algumas leis que surgiram também nesse período para justificar algumas regras e a maneira como a gente aplica essas regras atualmente. Então, fazendo esse nosso passo, esse nosso passeio pelo passado, eu gostaria de pontuar inicialmente o Estatuto da Mulher Casada, que é uma lei de 1962. Então, pontuando, mas de forma mais genérica, até um pouco antes de 1962, até 1962, a mulher, quando se casava, os casamentos, quando eram realizados, eles reduziam a mulher a um estado de incapacidade relativa. Esse é um conceito lá da parte geral do Código, mas nós sabemos o quanto a parte geral do Código, o estudo das pessoas e da teoria do fato jurídico são importantes para o estudo da parte especial inteira do Código Civil. Então, lá na parte geral do Código, nós estudamos capacidade plena, incapacidade relativa, incapacidade absoluta, e com foco no tema que nos é caro no dia de hoje, a incapacidade relativa existe naquelas hipóteses em que a pessoa já com mais de 18 anos, apta à prática dos atos da vida civil em geral, sofre algumas restrições específicas com relação à prática de alguns desses atos, porque para alguns destes atos ela precisará de auxílio, a expressão técnica é assistência, que eu gosto de visualizar como se fosse um acompanhamento. Então, a pessoa tem mais de 18 anos, ela está apta à prática dos atos da vida civil, mas em alguns casos, a partir dos 16 anos, ela precisará estar acompanhada, ela precisará estar assistida para a prática de alguns atos da vida civil, para que esses atos tenham validade jurídica. Então, vejam, até 1962, a mulher que se casava, ainda que já tivesse atingido a capacidade plena, ela era trazida de volta a um estado de incapacidade relativa e passava a precisar de autorização do marido para a prática dos atos da vida civil, vários deles, inclusive, vários atos em geral. Então, para trabalhar, para viajar, para fixar domicílio, esses eram atos que a lei exigia a autorização expressa por escrito do marido. Então, só para a gente fazer uma comparação, é como se hoje, atualmente, um filho nosso fosse fazer uma viagem e, nesses casos de viagens feitas pelos nossos filhos menores de idade, sozinhos, eles precisam da autorização dos pais. Quando é dentro do Brasil, sozinhos, a autorização é possível que seja apenas de um dos pais, mas se for uma viagem internacional, ambos os pais terão que autorizar a viagem do filho menor pelo fato dele ser incapaz. Então, apesar de não ser absolutamente, rigorosamente igual à comparação, ela é muito próxima do que acontecia na época até 1962. Então, a mulher que precisava trabalhar, que queria trabalhar, ou que quisesse viajar, apesar de também, em casos de necessidade, ela precisaria da autorização do marido. Então, vem uma primeira lei que traz uma transformação muito grande na sociedade, lá ainda na época da década de 60, que é o Estatuto da Mulher Casada. Olha só também a denominação da lei, né? Estatuto da Mulher Casada. Qual a diferença? O que foi que ela implementou de diferente na época? Ela elevou a mulher a um status de colaboradora do marido. Ela não era mais reduzida a uma situação de incapacidade relativa ao se casar. Ela passava a ser colaboradora do marido. Mas essa lei tem algumas peculiaridades, porque depois que o tempo passa, a gente até se diverte com algumas distinções da época, mas é importante frisar que elas foram muito importantes para que a gente possa usufruir hoje, na legislação, de todo o status de igualdade entre homem e mulher
que a legislação garante. Então, lá na década de 60, o Estatuto da Mulher Casada elevou a mulher a um status de colaboradora. Ela se casava, não era mais reduzida a um estado de incapacidade, ela não precisava mais de autorização expressa, técnica, exigida por lei do marido para a prática dos atos da vida civil, porque a partir de agora ela passava a ocupar um lugar de colaboradora do marido. E aí, sempre que eu leio o Estatuto da Mulher Casada, para fins de algum trabalho acadêmico, ou mesmo alguma pesquisa para algum trabalho na minha profissão como advogada, existem alguns pontos deste estatuto que me chamam muito a atenção. É interessante perceber que marido e mulher se casam, passam a ser colaboradores um do outro. O problema é que ela passa a ter, então, direito à opinião, porém, sendo dois, se eles divergem na opinião, está escrito no Estatuto da Mulher Casada que, em casos de divergência, prevalece a opinião do marido. Tá? Então, ela é elevada a um status de colaboradora, é como se ela passasse a ter direito a voto, porém, se a opinião dela, se o voto dela for divergente do voto do marido, então a opinião do marido ainda prevalecia, isso lá na década de 60, 1962. Com o passar do tempo, apenas em 1977 é que foi autorizado o divórcio no direito brasileiro. Até 1977 não era possível o divórcio. Então vejam essa sequência, é importantíssimo esse raciocínio para que a gente possa entender a legislação mais recente. Lá em 1962, a mulher é elevada ao status de colaboradora do marido, ela passa a ter direito a voto, porém, observem, ainda não era permitido o divórcio. E se houvesse divergência de opiniões, era a opinião dele que prevaleceria. Então, era um caso da legislação autorizar um direito que não era possível de ser completamente exercido na prática, porque não era possível divorciar. Se houvesse divergência, a mulher teria que ir buscar no judiciário o suprimento da autorização, ela teria que buscar no judiciário, apontando a divergência de opinião, um provimento judicial que determinasse o que efetivamente prevaleceria. Ou seja, nessas situações, o casamento entraria em colapso e não era possível o divórcio, então, na realidade, a opinião dela não era tão privilegiada assim, mas ainda estávamos lá na década de 60. Ao final da década de 70, 1977, então foi autorizado o divórcio. O divórcio foi autorizado por meio de uma emenda constitucional que, à época, foi muito debatida no Legislativo. Houve uma resistência muito grande na época de bancadas que defendiam que o divórcio afetaria a estrutura da sociedade, porque o ideal é que as famílias não se dissolvessem e que, portanto, os casamentos não deveriam ser desfeitos. Apesar de toda a resistência, a emenda constitucional foi aprovada em 1977 e o divórcio, então, foi assimilado, foi admitido pelo direito brasileiro. Apesar de ter sido admitido, existiam na época muitos requisitos, tornando a possibilidade do pedido do divórcio algo muito burocrático, algo muito sofrido, porque existiam prazos mínimos de convivência enquanto casados, para que o pedido de separação judicial pudesse ser requerido, e mesmo depois de separados judicialmente, algum tempo deveria ser aguardado para que só então o divórcio pudesse ser decretado judicialmente. E nesse meio tempo, enquanto se aguardava a contagem desses prazos exigidos por lei, no mínimo 5 anos, aquele casal ainda se mantinha unido por meio do vínculo do casamento, quando na prática eles não mais viviam juntos, eles já poderiam inclusive estar envolvidos em novos relacionamentos, tanto o homem como a mulher, mas esses novos relacionamentos eram considerados relacionamentos marginalizados, porque na época a única maneira de se constituir uma família era por meio do casamento.
e não tendo ainda este casamento sido dissolvido, essa pessoa casada estava impedida de constituir um novo relacionamento. Ocorre que a lei já estava, na época, um tanto dissociada da realidade social. As pessoas terminavam seus relacionamentos, porém não conseguiam a regularização desse término, documentalmente falando. O decreto do divórcio ainda demorava muito. E as pessoas iam viver e se envolviam em novos relacionamentos, e sendo assim, esses novos relacionamentos não eram reconhecidos pela ordem jurídica, eram considerados literalmente marginalizados. Com o passar do tempo, vejam que não havia até então nenhuma lei de proteção de menores de idade. A primeira lei que surgiu no país, que se referiu especificamente às crianças e os adolescentes, foi em 1979. É uma lei conhecida como Código de Menores. E é muito interessante observar que, apesar de ter demorado tanto para surgir uma lei que se referisse especificamente às crianças e os adolescentes, o Código de Menores, quando veio, não veio para protegê-los. O Código de Menores tinha por finalidade identificar condutas ilícitas praticadas por menores, crianças e adolescentes, com a finalidade de puni-los e não de protegê-los. Vejam como nós precisamos enfrentar tantas dificuldades para chegarmos no ponto em que estamos, em que efetivamente crianças e adolescentes gozam de efetiva proteção jurídica. Mas continuando esse nosso breve histórico, né? Essa nossa breve referência a essa evolução histórica, nós temos agora sim, em 1988, aquilo que foi considerado o efetivo divisor de águas e que alterou não só a legislação do país, mas também interferiu positivamente na alteração da mentalidade da sociedade. Não adianta a lei mudar se na sociedade essas mentalidades preconceituosas continuam existindo. Mas a Constituição de 88 efetivamente gerou um papel fundamental na sociedade. Chega a Constituição de 1988, no tocante ao direito das famílias, que é o nosso foco nessa nossa aula de hoje, com a finalidade de ampliar as possibilidades de constituição de família. A partir, então, da Constituição de 88, não era mais só por meio de casamento que se constituía uma família. A Constituição de 88 reconheceu agora as uniões estáveis também como entidades familiares. E aqui é importante fazer uma pontuação. Os relacionamentos que, a partir da Constituição de 88, passaram a ser reconhecidos como uniões estáveis, instituto com o qual hoje nós estamos amplamente acostumados, os casais que, a partir, então, de 88, passaram a ser reconhecidos como entidades familiares, apesar de não estarem casadas, até 88 eram exatamente esses os relacionamentos que eram reconhecidos como marginalizados. Existiam, inclusive, rótulos jurídicos, institutos jurídicos que identificavam esses casamentos, esses relacionamentos. Me desculpem, até 1988 eram os conhecidos concubinatos. Existia o concubinato puro, que era o relacionamento, até 1988. Concubinato puro era o relacionamento entre pessoas que não estavam casadas, mas que viviam juntas sem nenhum impedimento para casamento, viviam juntas como se fossem casadas. E o concubinato impuro, que era o relacionamento entre pessoas impedidas de se casar, como, por exemplo, pessoas que já eram casadas, que ainda não haviam conseguido obter o decreto do divórcio, que já se envolviam no segundo relacionamento, e esse segundo relacionamento, então, era marginalizado e vinha rotulado pela doutrina jurídica como sendo um concubinato impuro. Era exatamente essa figura do concubinato que passou a ser incluída na ordem jurídica. O legislador constituinte da Constituição de 1988 olhou para essas entidades familiares, que eram entidades familiares, mas que viviam à margem da legislação, e passou a dar a elas dignidade, literalmente. Porque aqueles relacionamentos que eram conhecidos até então
como concubinatos puros porque não havia impedimento para o casamento deles, pessoas solteiras que faziam a opção de não se casar e passavam a viver juntas. São exatamente esses os relacionamentos que passaram a ser reconhecidos como sendo uma união estável a partir da Constituição de 88. Não havendo mais o concubinato puro, pelo fato dele ter sido denominado a partir de então de uma forma diferente, para facilitar na sociedade a inclusão, o não preconceito. Então, o concubinato impuro, essa expressão, esse adjetivo do impuro, perde então razão de ser. Não se denomina mais concubinato impuro o relacionamento de pessoas impedidas de se casar. Não é que esses relacionamentos não existam mais hoje em dia. Pessoas impedidas de se casar que vivem juntos. Não é isso. Mas, a partir de agora, não há mais a denominação de concubinato impuro. Este impuro, percebe? Ele dá, inclusive, uma ideia de pecado, de conduta errada, e não é mais essa a abordagem dada pela legislação. Então, o concubinato continua existindo, não é também ainda apto à constituição de família, porque para constituir de família nós precisamos ter duas pessoas desimpedidas, que poderiam se casar, mas que mesmo com algum impedimento, se elas vivem juntas, então nós teremos um caso de concubinato. Então, só para fechar o raciocínio, nós só não usamos mais as expressões concubinato puro e concubinato impuro. O que a Constituição de 88 fez? Os relacionamentos que eram reconhecidos como concubinatos puros passaram a ser denominados pela legislação como sendo união estável. Esta união estável com a qual nós estamos acostumados hoje em dia. E o concubinato, que era denominado impuro, ele continua existindo. Pessoas que vivem juntas, apesar de haver algum tipo de impedimento para casamento. Mas o adjetivo do impuro não se utiliza mais hoje em dia. Então, o que nós temos é o casamento, a união estável e o concubinato, sendo que, da mesma maneira, o concubinato não identifica uma entidade familiar e não é tratada pelo livro do direito das famílias. Um outro ponto importante que merece destaque com relação ao texto da Constituição são as famílias monoparentais, que foram mencionadas expressamente no artigo 226 da Constituição, que é um artigo estratégico para o início do estudo da nossa matéria, de fundamental importância para que a gente possa entender o raciocínio do legislador constituinte, trazendo esse raciocínio para a interpretação da legislação infraconstitucional. Ou seja, o legislador constituinte inseriu no texto da Constituição a denominação das famílias monoparentais. A expressão é bem autoexplicativa. Família monoparental é aquela que não é formada por um casal, que não são casados, não vivem também em união estável. É uma família dirigida apenas ou pela mãe ou pelo pai. E essa família foi descrita na Constituição de 88 como também sendo apta a ser reconhecida como entidade familiar. E eu confesso que sempre que eu toco nesse assunto, eu me incomodo um pouco, porque foi preciso escrever na Constituição que um grupo social formado pela mãe sozinha e seus filhos, ou pelo pai sozinho e seus filhos, é uma entidade familiar. A legislação constituinte, a Constituição só se referiu expressamente a esses três formatos de família: casamento, união estável e famílias monoparentais, atendendo também às estatísticas do IBGE na época, que demonstravam a quantidade de famílias que viviam sem casamento, caracterizando união estável, e também uma assustadora quantidade de famílias que não eram formadas por casais e que tinham toda a sua administração, tinham a subsistência, né, o investimento financeiro de manutenção da prole, dos filhos, enfim, bancados apenas ou pela mãe
ou pelo pai daquelas crianças. Então, foi preciso trazer para a Constituição para que a sociedade pudesse mais tranquilamente aceitar que se tratava, nos 3 casos, de entidades familiares. Atualmente, é bem pacífico, não existe divergência nem na doutrina, nem na jurisprudência, que esse rol mencionado na Constituição Federal é um rol meramente exemplificativo. Ou seja, o que quis o legislador na época foi exatamente registrar a mensagem de que não era só o casamento, o grupo social, um formato social que viabilizava o surgimento de uma entidade familiar. Outros grupos sociais também estariam aptos. O que o legislador quis na época foi demonstrar que o direito de família, a partir de então, se tornaria mais inclusivo, mais protetivo e automaticamente menos preconceituoso. Com isso, hoje, a jurisprudência acata com tranquilidade, com bastante tranquilidade, inclusive com mais tranquilidade mesmo do que a própria sociedade, que ainda vem se acostumando com esses novos conceitos, que outros grupos também formem entidades familiares. Então, com tudo isso, é importante perceber que o legislador constituinte pretendeu foi demonstrar à sociedade que outros grupos sociais estavam aptos à formação de família. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou num julgamento de extrema relevância para o nosso país inteiro, como é de costume, que os casais formados por pessoas de mesmo sexo também formavam entidades familiares e que, portanto, poderiam constituir casamento e que, portanto, morando juntos com todos os requisitos necessários, uma união estável também poderia ser reconhecida. Então, todo o tratamento legislativo dado ao casamento vem sendo aplicado ao casamento e à união estável de pessoas heterossexuais, vem sendo dado também aos relacionamentos de pessoas de mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, indistintamente. A partir da Constituição de 88, o legislador constituinte deixou alguns comandos a serem regulamentados pelo legislador infraconstitucional. Algumas matérias de alta relevância, mas que não tinham conteúdo suficiente para constar na Constituição. Então, esses comandos foram dados ao legislador infraconstitucional para que ele regulamentasse em leis específicas determinadas matérias. A primeira que nos interessa aqui, de imediato, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que logo em 1990 foi publicado com uma outra abrangência completamente diferente do Código de Menores anterior à Constituição, lá da década de 70. A partir de agora, 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio com foco direcionado na proteção da criança e do adolescente, diferente do Código de Menores, que tinha por finalidade, então, identificar condutas ilícitas para que este menor, criança ou adolescente, pudesse ser punido. O ECA não. O ECA dá status de sujeito de direito às crianças e os adolescentes, titulariza essas crianças e adolescentes como titulares de direitos, dignos de terem a sua personalidade protegida pela legislação. E, sem dúvida nenhuma, o Estatuto da Criança e do Adolescente gerou uma grande alteração na mentalidade da sociedade, que passou a enxergar as crianças e adolescentes, então, como titulares de direito e não como objeto, tendo suas vidas e as decisões que importam a essas crianças e adolescentes tomadas no interesse de seus pais ou de seus cuidadores, tutores, eventualmente, a depender do caso. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, veio em 1992 uma lei também que foi muito estratégica e que ajudou uma quantidade enorme de pessoas, porque autorizou o reconhecimento de paternidade diretamente por parte de pessoas que não tinham vínculo biológico com essa criança. Nós sabemos que, um pouco antes da virada do século, começou uma discussão muito grande na doutrina e na jurisprudência
de qual vínculo era o mais importante entre pais e filhos, se era o vínculo biológico ou se era o vínculo afetivo, exatamente porque o legislador passava a perceber nessa época que nem sempre o vínculo biológico era o mais importante. E na realidade nunca foi, porque o que já estava determinado pelo Código Civil de 1916, naquelas presunções de paternidade, era de que o filho da mulher casada tinha como pai o marido dela. Então, não havia uma preponderância assim tão grande a filiação biológica. Observe de novo a regra. O pai do filho da mulher casada era o marido dela. Então, não se discutia se havia ou não vínculo biológico. Aliás, talvez fosse melhor não discutir se esse vínculo existia ou não, certo? Por quê? Porque a discussão da existência ou não desse vínculo biológico podia gerar algum abalo na harmonia da convivência daquela família. E agora, mais recentemente, nós já encontramos tanto doutrina como jurisprudência também mais calmas nesse sentido, de não se preocupar tanto com preponderância, com hierarquia entre filiação biológica e filiação afetiva. Não há como, em tese, definir qual é mais importante, porque a que for mais importante, essa decisão varia a depender do caso concreto. Cada família tem um desenho, tem uma estrutura diferente da outra. E é no caso concreto que a definição da prevalência da paternidade biológica ou da socioafetiva deve ser identificada. Isto porque essa decisão não depende do interesse dos adultos envolvidos. Essa decisão ela deve atender o melhor interesse da criança, que foi uma determinação, um princípio muito importante, trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, publicado em 1990. Na década de 90, ainda houve farta produção legislativa com relação à união estável. Organizando nossa linha do tempo, a união estável reconhecida no texto da Constituição de 88, não era regulamentada, não foi regulamentada logo na sequência. E então, em 1994, também em 1996, surgiram leis específicas regulamentando a união estável, procurando dar à união estável, na medida do que fosse possível, a maior equiparação, a mais próxima equiparação com relação a casamento. E retirando da sociedade aquela visão hierarquizada entre casamento e união estável. Casamento e união estável são situações fáticas completamente diferentes uma da outra. O que não é a mesma coisa de afirmar a existência de hierarquia entre elas. São situações fáticas diferentes, tratadas na medida do possível, com a maior equiparação possível pelo legislador, o que não as torna situações idênticas. São situações diferentes, tratadas na medida do possível, da forma mais igualitária. Desta forma, o que se pretende proteger não é necessariamente casamento ou união estável. O que se pretende proteger é a entidade familiar, que deve dar segurança aos seus membros, que deve dar solidariedade, que deve promover, na realidade, solidariedade entre eles, e o apoio que deve haver entre eles é que vai permitir o desenvolvimento, não só da família, mas de cada indivíduo isoladamente considerado. Nessa sequência, em 2006, então, surge a Lei Maria da Penha, tão conhecida e tão aplicada e tão importante para a nossa sociedade, com a finalidade direcionada, de novo, de interferir na mentalidade da sociedade e de aliviar o peso cultural vivenciado não só pelas mulheres, mas também pelos homens. Pelas mulheres, pelo fato de vivenciarem tanta violência em ambiente doméstico, mas dos homens também, porque existe modelo cultural imposto às mulheres, uma certa subserviência, e existe um modelo cultural imposto aos homens, de exercer dominação. E esse modelo imposto, na minha opinião, escraviza tanto homens e mulheres, fazendo se tornar necessária a publicação de uma lei
para garantir às mulheres atendimento a pedido de socorro, literalmente, quando é vivenciado um ambiente de violência doméstica, como também para os homens terem a consciência de que não é necessária tanta dominação. No caso da Lei Maria da Penha, algumas situações concretas não precisam nem ser mencionadas, porque são conhecidas de todo. A própria história dela, que deu origem, que deu nome à própria lei, e que viveu num ambiente de tanto sofrimento durante quase 2 décadas. A Lei Maria da Penha, hoje, é aplicada não só para violência física, mas também para violência psicológica, para violência moral, para violência patrimonial. E eu percebo, com o passar do tempo, nós já temos aqui bastante tempo de aplicação da Lei Maria da Penha, uma mudança de comportamento, tanto por parte das mulheres como por parte dos homens. E é muito bonito isso, quando o legislador consegue auxiliar a sociedade para que uma fase difícil seja superada. Ainda há muito o que se trabalhar com relação ao tema, mas é induvidoso induvidosa essa mudança de comportamento, inclusive por parte de pessoas que não vivem diretamente este ambiente de violência, mas que trabalham de alguma forma por essa mudança de comportamento. Na nossa sequência, em 2007, uma lei muito estratégica e muito trabalhada em qualquer canto do nosso país é a Lei 11.441, e eu estou fazendo questão aqui de me referir ao número dela, pelo fato dela ser muito importante no tocante à facilitação, à desburocratização da obtenção do divórcio. Facilitação, desburocratização e maior rapidez no decreto do divórcio, na concessão do divórcio, diminui o sofrimento daquela família que até a década de 70 não tinha o direito de pedir o divórcio e que a partir de 77, apesar de ter sido regulamentado o divórcio, ele só era conseguido com muito sofrimento, porque os procedimentos eram muito difíceis e muito burocráticos. A partir da Lei 11.441 de 2007, os divórcios passaram a poder ser decretados diretamente em cartório. Vejam que evolução. A quem mais interessa o início e o fim daquele relacionamento, senão ao próprio casal. Então, essa lei reconheceu a desnecessidade de se buscar o judiciário também como uma medida de desafogamento, porque era desnecessário buscar no judiciário um provimento que era meramente administrativo. Isso quando o divórcio era um pedido feito de maneira consensual, não havendo interesse de menores envolvidos e estando ambos representados por advogados. A partir do ano de 2007, o decreto passou a poder ser concedido diretamente em cartório por meio de escritura pública. As partilhas também passaram a poder ser feitas em cartório. E aí, no caso das partilhas, tanto as partilhas que decorrem de casamento, como também as partilhas que decorrem de inventário, sucessão causa-mortes, no caso de falecimento de alguém. A partir de 2010, uma outra lei muito importante surge para evitar que, por condutas pouco cuidadosas ou maliciosas, os filhos sejam impedidos de usufruírem da convivência ou com o pai ou com a mãe, e em alguns casos, inclusive, com as famílias deles, com os avós. É a lei da alienação parental. Tão importante, tão discutida na atualidade, ela só surge no Brasil em 2010 e ainda assim, para nós no Brasil, nós somos, na realidade, um exemplo para o planeta, porque são pouquíssimos os países que têm regulamentação expressa com relação à alienação parental. A alienação parental trouxe a consciência do poder que os pais têm ao educar os seus filhos.
no dia a dia, na convivência dentro de casa, nos alertas de educação que variam de família para família, mas é um poder muito grande que nós adultos exercemos com relação às nossas crianças. E às vezes esse poder daquele que tem maior convívio, que está com as crianças a maior parte do tempo, às vezes é usado de forma indevida, com a finalidade de denegrir a imagem do outro. Essa não é uma lei que prejudica as mulheres, como eventualmente é dito socialmente. Ela é uma lei que visa mitigar, diminuir ou, ao contrário, empoderar aquele que, porventura, está sofrendo por estar sendo inadequadamente afastado da convivência com o seu filho. Então, o alienador pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser os avós, pode ser qualquer familiar que tenha uma proximidade muito grande com aquela criança, que exerça uma ingerência de hierarquia emocional muito grande com aquela criança e que usa inadequadamente todo esse poder, implantando na mente dessa criança algumas crenças que não correspondem com a realidade. E essas crenças podem afastar aquele que não vive sob o mesmo teto, por exemplo. Tá? Então, a mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe, ou os avós maternos falam mal do pai, ou os avós paternos falam mal da mãe. E muito acontece, inclusive, de irmãos mais velhos, com diferenças de idade muito grandes, interferindo na mente dessa criança para que ela rejeite o seu pai ou rejeite a sua mãe. E é uma constatação muito interessante que eu consigo visualizar nessa evolução, quando veio o ECA lá em 1990 e aceitou o reconhecimento da criança como titular de direitos. Quando nós falamos hoje em convivência entre pais e filhos, esse direito não é do pai exclusivamente, esse direito é da criança, que tem pais que nunca viveram juntos ou que viveram juntos e esse relacionamento terminou por divórcio ou dissolução de união estável, mas o fim do relacionamento dos pais ou a inexistência desse relacionamento não pode interferir no relacionamento das crianças com os seus pais. O divórcio afasta o casal, mas não pode afastar a mãe dos seus filhos nem o pai dos seus filhos. Então vem a lei da alienação parental, tentar criar, mais uma vez, uma mentalidade na sociedade. Ele pode não ter sido um bom marido, mas é o pai daquelas crianças e as crianças precisam conviver com esse pai. É como se fossem caixinhas que precisam ser mais bem organizadas na nossa mente. A caixinha, talvez, dele como ex-marido ou dela como sua ex-mulher, mas a caixinha dele como pai das crianças ou dela como mãe das crianças. As crianças têm o direito de conviver com o pai e a mãe e não se admite mais, existindo inclusive punição na legislação, a conduta identificada daquele que, de forma maliciosa, implanta falsas memórias na mente daquela criança, fazendo com que a própria criança rejeite pai e mãe. Nós vamos falar mais disso nos próximos módulos. Mais recentemente, 2014, surge a Lei da Guarda Compartilhada. Vejam que interessante evolução. A criança passa a ser reconhecida como titular de direitos, ela passa a ser protegida de atos de alienação parental, por ter direito de conviver com pai e mãe. Isso vai ser também trabalhado nos próximos módulos, mas a Lei da Guarda Compartilhada, então, só vem em 2014. Guarda compartilhada que, inicialmente, não foi aceita com muita tranquilidade pela sociedade, porque nós já estávamos acostumados, desde sempre, no sentido de que o encargo de cuidar dos filhos, da rotina dos filhos, era uma função materna. Então, década de 70, década de 80, década de 90 e mesmo logo depois da virada do século, muito pouco se discutia com quem as crianças ficariam depois do divórcio. Não se discutia porque era natural que a mãe ficasse com aquelas crianças. Então só se falava em guarda unilateral.
Guarda unilateral por quê? De quem é a obrigação de cuidar dos filhos? Essa não é uma realidade recente. Nós vivemos essa realidade há muito tempo e é muito difícil mudar hábitos. Por isso a sociedade teve tanta dificuldade em aceitar a lei da guarda compartilhada. Porque, naturalmente, quase que desde sempre, a obrigação de cuidados rotineiros, caseiros, de acompanhamento escolar das crianças era uma função feminina. E a função do homem também, desde sempre, inclusive com artigos expressos no Código Civil de 1916, a função masculina era de provedor. Ou seja, se ele pagasse as despesas, então a obrigação dele estava cumprida. Só que, graças a Deus, o tempo passa. E com a passagem do tempo, vão sendo identificadas também as nossas novas funções, e essas novas funções nos aproximam dos nossos filhos e concedem aos nossos filhos uma estrutura de educação mais completa, porque as crianças passam a conviver e receber cuidados tanto por parte da mãe como por parte do pai. A guarda compartilhada regulamenta isso, em palavras simples, a necessidade que as crianças têm de estar sendo cuidadas, tanto pelos pais como pelas mães, tanto no convívio do dia a dia, como também em seu sustento. Eu friso aqui já inicialmente, para que a gente deixe uma sementinha a ser trabalhada numa próxima aula, que compartilhar não significa dividir. É importante voltar no dicionário e entender o significado das palavras. Compartilhar não significa dividir, essa é uma dificuldade de interpretação muito grande que a gente percebe, não só na sociedade, mas inclusive no meio jurídico. Compartilhar significa somar. E aqui o que se pretende somar? Somar esforços dos pais, do pai e da mãe, para que o convívio deles dois seja incentivado em benefício dos filhos que esse casal teve enquanto viveram juntos. Mais recentemente, 2017, veio a lei da multiparentalidade. Na realidade, eu vou organizar um pouco melhor o que eu disse, porque não é uma lei, é um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que reconhecendo algumas decisões que já eram proferidas pelos nossos tribunais estaduais, de diversos estados inclusive, que possibilitaram a inserção na certidão de nascimento daquela criança um terceiro ascendente de primeiro grau. Vejam quantas alterações nós estamos vivenciando. Tradicionalmente, todos nós tivemos um pai e uma mãe, e em alguns casos é apenas um deles, ou pelo menos convivemos com apenas um deles. Mas é possível, diante desses novos formatos de família, que essa criança ou esse adolescente tenha desenvolvido um afeto a uma pessoa que não é seu pai biológico ou não é sua mãe registral, mas que existe, em razão do convívio entre eles, o estabelecimento de um referencial de parentalidade, que não decorre de vínculo biológico, mas que decorre da convivência, que se alonga no tempo e faz surgir entre eles, tanto na criança, o sentimento de parentalidade com relação àquele homem ou de maternidade em relação àquela mulher, como também desses adultos com relação a essa criança, reconhecendo nela um filho efetivamente. Então, nesses casos, nós vamos comentar isso também um pouco melhor nas próximas aulas. Nós falaremos mais de multiparentalidade, que é a possibilidade de inserção na certidão de nascimento daquela criança de um terceiro ascendente de primeiro grau. E observem, se existem 3 ascendentes de primeiro grau, é porque essa criança terá 6 ascendentes de segundo grau, avós. Porque ela terá 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, em seus documentos, em sua certidão de nascimento. E, consequentemente, haverá vínculo familiar com os parentes desses ascendentes de primeiro grau. É uma evolução muito grande, a sociedade precisa se organizar, mas, na realidade, quem mais precisa se organizar atualmente é a jurisprudência.
Porque situações, às vezes, ainda nem são previstas na legislação, mas elas acontecem no seio de determinadas famílias. E, eventualmente, quando problemas surgem, esses problemas são trazidos ao judiciário, para que o judiciário analise qual o melhor direito a ser aplicado naquele caso concreto. E nem sempre há previsão legal. E não havendo previsão legal, é esse raciocínio que deve ser aplicado. Qual o raciocínio? Quais princípios nós conseguimos trazer da análise muito breve que foi feita, mas de uma análise desta evolução histórica? Nós temos hoje um direito menos preconceituoso, um direito das famílias menos preconceituoso, um direito das famílias inclusivo, ou seja, evitando tratamentos que marginalizem pessoas, retirando delas essa autonomia, essa completude emocional necessária para um desenvolvimento digno e completo. Bom, então, finalizando o nosso módulo, ao final de cada aula, nós responderemos algumas perguntas do nosso quiz. Separamos 3 perguntas e vamos comentá-las também brevemente aqui com vocês. Na primeira, eu chamo a atenção aqui ao ano em que o divórcio foi autorizado pela legislação brasileira. Eu acho muito importante a visualização dessa data, 1977. Até 1977, frisando e complementando uma informação trabalhada na aula, não era possível o divórcio. Havia, na época, o desquite, e eu acho essa expressão de uma inteligência para quem consegue perceber o significado da palavra. Desquite significa não existe, quite, quitação. Desquite, você estava lidando com um casal que não estava de acordo com o ordenamento jurídico, porque não podia divorciar. Mas eles registravam o fim do relacionamento deles, porém não poderiam se casar de novo porque o casamento era indissolúvel. O que havia era desquite para fins de proteção patrimonial, mas eles continuavam vinculados eternamente, vitaliciamente, vamos dizer assim, porque era impossível o divórcio, que só foi admitido, então, na legislação brasileira a partir de 77. A segunda pergunta do nosso quiz se refere ao prazo para que seja possível requerer divórcio no Brasil. Qual é o prazo para poder requerer divórcio no Brasil? E algumas opções aqui foram lançadas. 1 ano depois da separação judicial ou extrajudicial, 1 ano depois de celebrado o casamento, 2 anos da separação de fato ou não há prazo. O interessante dessa questão é que, atualmente, quem só estudou pela legislação mais moderna até ri, né? Você fala, meu Deus, tem que esperar 1 ano da separação para pedir o divórcio, parece que isso não existiu nunca. Mas isso existiu até 2010 no nosso país. Essa não foi uma alteração lá de 1977. Em 1977, o divórcio foi autorizado, mas sempre com contagem de prazos que eram denominados, inclusive, de uma forma muito curiosa pela legislação. Eram denominados prazos de reflexão. Não pode terminar o casamento assim tão rápido. Reflete aí 1 ano ainda casado, ou seja, esse prazo da letra B, 1 ano depois de celebrado o casamento, esse prazo já existiu, tá? Porque a separação judicial só era possível depois de 1 ano de casados. Com menos de 1 ano não era possível pedir separação judicial. Olha a denominação dada pela doutrina ao prazo. Era um prazo de reflexão, como quem te diz, calma, você vai se acostumar e vai desistir dessa separação. Fique casado pelo menos 1 ano e depois do prazo de 1 ano, aí sim é que a legislação autorizava o pedido de separação judicial. Então, existiu esse prazo da letra B, mas ele não existe mais. Depois de separados judicialmente ou extrajudicialmente, não era possível se casar imediatamente. Tinha que esperar mais 1 ano para poder pedir o divórcio depois da separação judicial ou extrajudicial. Então, o prazo apontado na letra A também já existiu, e existiu até muito pouco tempo, até 2010, quando houve uma emenda constitucional, a emenda 66, de julho de 2010,
que afastou a contagem desses prazos todos. E o prazo da letra C também já existiu, porque, complementando os dois anteriores, já que os dois anteriores se referiam ao fato de que você tinha que ficar 1 ano casado para poder pedir separação, e depois da separação, mais 1 ano separado para poder pedir divórcio, e observem, refletindo esses 2 anos, se era isso mesmo que você queria, então, havendo prova pré-constituída de 2 anos de separação de fato, então você já poderia pedir o tal do divórcio direto, tá? Porque, com 2 anos de separação de fato, o legislador entendia que esse prazo já era razoável, suficiente para o pedido direto de divórcio. Hoje nós não falamos mais em divórcio direto, porque já que não há que se contar prazo, não há que se passar pela separação judicial para poder fazer pedido de divórcio, fica muito mais desburocratizado, sem dúvida nenhuma, o procedimento. E existe aqui uma terceira pergunta no nosso quiz. A igualdade de direitos entre homens e mulheres foi reconhecida pela ordem jurídica quando? E aqui são citadas algumas datas e algumas leis que surgiram em cada um desses períodos. Começando pela Constituição de 1937 na letra A, e não é. Havia em 1937, ainda na época dessa Constituição, a vigência do Código Civil de 1916, que estabelecia expressamente, era ele que estabelecia aquele retorno da mulher a um estado de incapacidade relativa ao se casar, como se ela tivesse passado do jugo do pai, a quem ela devia obediência, agora ao do marido, a quem ela continuava devendo obediência. 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, também não é essa a resposta, apesar de que o Estatuto da Mulher Casada deu um primeiro passo, criou uma movimentação nesse sentido, o que pode ser, sem dúvida nenhuma, muito importante para a alteração definitiva que veio logo depois. O Estatuto da Mulher Casada foi aquele que elevou o status da mulher à colaboradora do marido, dando a ela direito à opinião. Mas lembra que se houvesse divergência de opiniões, prevalecia a opinião do marido. Letra C, 1988, com a Constituição, e essa é a verdadeira. A Constituição autorizou o divórcio sem contagem de prazos, sem discussão de culpa, igualou direitos e obrigações de homens e mulheres, garantiu status também de proteção aos filhos e ampliou o rol de situações fáticas que nos permitem hoje identificar entidades familiares, incluindo uniões estáveis, famílias monoparentais e, não sendo este rol um rol exaustivo, outros formatos que, porventura, vierem a surgir. E na letra D foi indicado o Código Civil de 2002, mas não, a igualdade já havia sido implementada na Constituição de 88 e o Código Civil de 2002 tem que ser lido na realidade com toda essa orientação. E essa é uma advertência que eu deixo registrado aqui ao final. Porque o Código Civil de 2002, apesar de parecer ser muito novo, porque já foi publicado depois da virada do século, em 2002, começou a gerar efeitos em 2003, ele é fruto de um projeto da década de 70. Essa é a referência importante para os nossos próximos módulos. O Código Civil de 2002 é fruto de um projeto que foi apresentado ao Legislativo em 1974. Ou seja, nem o divórcio havia sido autorizado ainda. Não havia reconhecimento de união estável, não havia igualdade de direitos entre homens e mulheres e nem as crianças e adolescentes estavam protegidos no patamar que estão hoje em dia. Então, existe sim uma leitura muito cuidadosa que tem que ser dada ao Código Civil de 2002 em razão desse descompasso do tempo de tramitação que ele percorreu nas casas do Legislativo até vir a ser publicado em 2002. Eu agradeço a atenção de todos, nos encontramos nas próximas aulas. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br
ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.